Fala pessoal, tudo bom? Eu estou aqui próximo a Braga, em Portugal. Já iniciei a minha viagem de moto e eu queria mostrar algumas coisas para vocês na prática de funcionamento do GPS. Então, desculpem pelo barulho da aula de hoje, eu estou fazendo a gravação com o celular, o som talvez não seja muito bom, mas enfim, é mais para poder mostrar a prática mesmo. Eu estou aqui num serralheiro, num vilarejozinho próximo a Braga, fazendo um ajuste na moto antes de começar a viagem. E eu vou usar o GPS para voltar para Braga. Então eu vou aqui colocar no GPS alguns ajustes que eu considero básico. Vou inverter a câmera aqui. Eu estou aqui no GPS e vou fazer algumas configurações iniciais. É a primeira vez que eu vou utilizá-lo. Então a primeira configuração que eu vou fazer é vir aqui nas configurações. Em seguida eu vou procurar idioma e teclado. E apesar do idioma do meu GPS por padrão estar em português, o idioma do teclado está em inglês americano. Idioma do teclado é o layout das teclas. Então a tecla C cedilha e outras teclas que a gente tem no português e não tem no inglês americano, elas não aparecem. Então você pode vir aqui no idioma do teclado e alterar para português. O idioma de texto está português também. Atenção, tem português e português Brasil. Se você eventualmente selecionou português sem ser o português Brasil, ele vai ficar com funções com a escrita do GPS com português de Portugal. O meu estava português de Portugal, voltei para português Brasil. Uma outra coisa importante é o layout do teclado. Por padrão está aqui, ó, botões grandes. Eu vou só voltar no menu para pesquisar o endereço. Botões grandes é esse formato aqui, ó, que na minha opinião é muito ruim de você digitar. Então, para você tirar esse formato lá pelas configurações, você volta, vai lá, configurações, idioma do teclado, e o layout. Eu prefiro deixar esse QWERTY, que é o padrão de um layout de teclado de celular, computador, enfim. É o padrão que a gente está mais acostumado. Deixei o QWERTY. Quando eu voltar e forem para onde pesquisar um endereço, ele já vai aparecer o teclado que a gente está acostumado. Como eu estou muito próximo do meu destino, eu não fiz rota em Basecamp, não fiz nada. Eu vou simplesmente digitar o endereço de destino que eu quero. Então vou colocar cidade. Opa, apertei um B, ele apareceu Brasil. Por que ele apareceu Brasil? Eu não vou conseguir colocar nada aqui de Portugal se eu não estiver com o mapa de Portugal. Repare que eu tenho até aqui, ó, alterar o país, porque eu posso escolher dentro dos países disponíveis do mapa. Mas antes disso eu preciso vir em configurações, mapa e veículo. E aqui nos mapas eu procuro My Maps. Em My Maps ele vai listar os mapas instalados. Eu tenho dois mapas no momento aqui no meu GPS, que são os dois mapas originais da Garmin, um da América do Sul e um da Europa. Então eu vou desmarcar o América do Sul, que eu não vou usar, e vou marcar o da Europa. Ok. Vou de novo lá no para onde, endereço, inserir cidade. Agora sim, se eu procurar Braga, ele já apareceu para mim e vai localizar aqui a cidade de Braga. Bom, já digitei o endereço, mandei ele calcular. Ele disse que a minha chegada é em 35 quilômetros. Então considere o seguinte, eu não conheço o caminho, mas eu sei que quando eu vim para cá, tem uma opção de uma autoestrada e tem uma opção de uma estrada mais vicinal. O GPS vai fazer o cálculo baseado na configuração dele. Então vamos dar uma olhada como é que ele está. Volto aqui, configurações, navegação. O modo de cálculo do meu GPS está como mais rápido. Se eu clicar aqui no mais rápido, eu tenho outras opções. Eu vou escolher, por exemplo, menor distância e vou salvar. E vou voltar na exibição do mapa.
Ele mudou dos 30 e poucos que estavam para 22, então já diminuiu bastante. Como eu estou na Europa, aqui os limites de velocidade são diferentes do Brasil. No Brasil a gente tem estradas que a grande maioria é 100, 110 e eventualmente algumas 120. Aqui em Portugal o limite das estradas são 130, então provavelmente o caminho mais longo, de 30 e poucos quilômetros, era pela autoestrada, considerando que eu vou andar a 130. Em compensação, tem uma estradinha vicinal que é 1/3 mais curto da viagem e provavelmente a velocidade dela deve ser limite 80, 60, enfim, não sei. E ele deu uma distância menor. Eu vou por esse caminho, pela distância menor, até para conhecer o caminho lá. Então essas são as configurações iniciais que eu tenho que fazer no GPS antes de fazer qualquer trajeto, ou seja, é o básico do básico, considerando que eu vou simplesmente digitar o endereço e seguir. E como você pode perceber, já deu uma diferença enorme, ó. Eu tô rodando aqui 22, eu poderia rodar 33, ou 37, não lembro agora o número que estava antes. Ou seja, é uma diferença significativa em distância para um único ajuste que eu faço no GPS.